um objeto de uma pena de morte nas culturas grega e romana. Então, as pessoas que eram mais baixas na sociedade, os assassinos, os escravos, os marginalizados, os conquistados, os revoltosos, eles eram condenados à morte na cruz. E nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que pregou o amor, que pregou a paz, que anunciou que Deus é nosso Pai, ele, por ter denunciado a hipocrisia dos fariseus, dos doutores da lei, por ter se anunciado como o Messias, o Cristo prometido no Antigo Testamento, ele é condenado à morte, e uma morte romana, a morte na cruz. Jesus derramou seu sangue na cruz como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao derramar o seu sangue na cruz, ele nos lavou, assumiu os nossos pecados para que nós pudéssemos ser salvos, justificados. A origem então da festa da exaltação da Santa Cruz, ela vem justamente do fato de que Jesus assumiu a cruz, morreu na cruz, e os primeiros cristãos, assim como Jesus derramou o seu sangue, por isso estamos de vermelho hoje, os primeiros cristãos foram perseguidos, também derramaram o seu sangue na perseguição dos judeus e depois dos romanos, e os cristãos foram crescendo pela força moral do cristianismo. Tertuliano, um autor do século II, dizia assim: o sangue dos cristãos é semente de novos cristãos, porque as pessoas viam a verdade do cristianismo e se aproximavam da fé. Os apóstolos, todos eles, à exceção de João, deram a sua vida por Cristo. Os cristãos eram acesos como tochas humanas nas noites de Roma, eram enviados ao Coliseu as feras, triturados pelos leões, e negavam-se a adorar o imperador romano e negavam-se a renunciar a Cristo. E eles acreditavam nessa promessa do Senhor Jesus. João 3,16: de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, todo que nele crer terá vida eterna, jamais vai perecer. Até então que no início do século IV, esse jovem imperador Constantino lutava para unificar o Império Romano. E na véspera de uma batalha, no ano de 312, a batalha da Ponte Milvia, ele teve um sonho, e nesse sonho ele via a cruz e uma voz que lhe dizia: por esse sinal vencerás. Constantino era um pagão, né? Ele não era cristão, mas ele mandou fazer um estandarte, uma bandeira com o sinal da cruz para combater. E aí então ele venceu a batalha, e no ano seguinte ele promulgou o Edito de Milão, que era um edito de tolerância religiosa. Os cristãos podiam sair das catacumbas para adorar ao ar livre, né? E aí a mãe de Constantino, Santa Helena, foi até Jerusalém, e lá ela encontrou os restos da cruz de Jesus, né? Aí a gente chama a descoberta da Santa Cruz. E aí no ano de 335, quando foram inauguradas as basílicas do Santo Sepulcro, e ali também no Monte Calvário, ali então iniciou-se no dia 13 de setembro, nessa véspera, né, a festa da exaltação da Santa Cruz. Mas muito mais do que um fato histórico, a cruz, ela é um mistério, porque a cruz, ela é objeto da nossa salvação. Imagine você, meu irmão e minha irmã, que houvesse uma cura para a AIDS, que houvesse uma cura para o mal de Alzheimer, uma cura para o câncer. Todas as pessoas, a humanidade iria buscar essa cura, né?
se não para si, para os seus entes queridos ou para a humanidade. Agora imagine você que houvesse uma cura para a morte. E essa cura, ela existe. É justamente a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, leitura de Números, acabamos de ler, nós vemos que as pessoas que eram picadas pelo veneno da serpente, elas olhavam para a serpente de bronze que Deus mandou Moisés erguer e eram curadas do veneno. Agora, nós também, quando somos picados pelo veneno do pecado que gera a morte, se nós olharmos para a cruz do Senhor com fé, nós também somos salvos. Não porque a cruz seja um objeto milagroso, mas porque a cruz representa a nossa fé no poder de Deus. Jesus não está mais na cruz, ele agora está vivo, ressuscitado, venceu a morte, e nós também em Cristo vencemos a morte, vencemos o pecado na nossa vida. A nossa adoração e veneração à Santa Cruz também representa a nossa postura de nos crucificarmos com Jesus para tudo aquilo que é errado, que nos afasta de Deus. O ódio, o ressentimento, a mágoa, a violência, a guerra, porque a cruz, que era um sinal de violência, agora se torna um sinal da mais profunda paz, da paz entre Deus e os homens, da paz entre os homens e seus irmãos e irmãs, da paz entre o homem e si mesmo. Quando nós olhamos para a cruz, nós abraçamos essa paz que tem como fonte o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, esse mesmo Cristo que ressuscitou, ele, por um grande mistério, ele ainda está crucificado. Em quem? Quando nós olhamos os sofrimentos da nossa vida, muitas pessoas sofrem com doenças, com familiares, muitas pessoas sofrem pela pobreza, pela prisão, porque há desigualdade social no nosso país. Muitas pessoas sofrem por causa da violência, e nós experimentamos aqui no quiosque, nessa semana, um momento de violência, né? Mas onde está Jesus quando as pessoas sofrem? Onde está Jesus? Onde está Deus? Quando os judeus foram assassinados na Segunda Guerra Mundial, onde está Jesus? Onde está Deus? Quando foram atacadas as Torres Gêmeas, no 11 de setembro, que nós lembramos agora, onde estava Deus? Onde está o Senhor quando nós sofremos? O Senhor está na cruz, sofrendo conosco. Ele se compadece, ele tem compaixão, ou seja, ele sofre conosco. Nosso Deus nunca nos abandona, ele nos promete: eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo, até mesmo nos nossos momentos de sofrimento. Olhe para a cruz, é a maior prova de que Deus nos ama e de que ele não nos abandona. O Pai deu o seu próprio Filho para que você, meu irmão e minha irmã, pudesse ter a vida e a salvação. Por isso a gente olha para a cruz e a gente lembra Jesus, que fala para nós, cada um de nós: foi por você que eu dei a minha vida na cruz. Que mais eu poderia fazer por você que eu não fiz? É uma morte terrível, mas Jesus a abraçou por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter a vida, a alegria, o amor e a paz. Nós aqui no nosso Brasil, cheio de desigualdades, cheio de violência, um Brasil que é muito representado na nossa cidade do Rio de Janeiro, aonde as pessoas com maior renda convivem com as pessoas que moram nas favelas. Vide a favela da Rocinha, ao lado de São Conrado, Leblon e Ipanema. Nós olhamos para a cruz no alto do Monte Corcovado. Ali é uma lembrança de que nós, Brasil, somos a terra da Santa Cruz. Desde a nossa fundação, nós somos um país católico. Nós nos lembramos de que a cruz, ela é o nosso sinal de nascença como nação,
como o Brasil, a primeira missa foi celebrada em abril de 1500, com uma cruz retirada da mata local, que era abundante de pau-brasil, e que depois daria nome ao nosso país. A cruz acompanha o povo brasileiro, acompanha as nossas vidas. Muitas pessoas querem tirar a cruz das repartições públicas, dos tribunais, dos fóruns, das assembleias legislativas, argumentando que o país é um Estado laico, mas no alto do Monte Corcovado está a cruz, a nos lembrar da nossa história e a nos lembrar também da nossa fé, da fé do povo brasileiro, que é um povo cristão por nascença e por excelência. E finalmente, em conclusão, nós nos lembramos que nós devemos nos contemplar Jesus crucificado no nosso irmão que sofre, no nosso irmão que derrama o seu sangue, nosso irmão que está no hospital, que precisa de uma palavra amiga na sua tristeza e na sua depressão. E nisso nós nos lembramos do exemplo do venerável Guido Schaffer, que dá nome a esse quiosque, esse médico, surfista e seminarista, que dedicou 10 anos da sua vida ao cuidado do pobre, do necessitado, ouvindo a pregação de um padre na comunidade Canção Nova, que dizia: não desviei o teu olhar do pobre, e Deus não desviará o seu olhar de ti. Tobias 4, versículo 7. E nos lembrando que essa atitude não deve ser a atitude apenas de um santo como o Guido, mas a atitude de cada um de nós, porque Jesus nos pediu: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu estava enfermo, estava preso, me visitastes. Que nós então nunca esqueçamos, na festa da Santa Cruz, de olhar para Jesus no pobre, no necessitado, que também está crucificado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.